falando de história, assim, quais são os pontos do Rio de Janeiro que tu mais achou que tem uma história, cara, que ninguém conhece? Assim, sei que todos têm uma história que ninguém conhece, mas quais os que te chocaram mais? O teu negócio é esse, né? Mas, tipo assim, o que te chocou mais? Exato. Esse é o teu business. Então, não é clichê, mas o centro da cidade, aquilo lá tem cemitério e sangue. Né? Eu acho que muita gente não conhece. O Rio de Janeiro ele passou por vários processos de, principalmente aquela área litorânea do centro, da Zona Sul, né, de aterros, né? Sim. Então, você tem pouca faixa de terra, você tem morros e mar. O que a gente vai fazer? Vamos aterrar. E, assim, muita coisa foi apagada e está sendo resgatada hoje, principalmente ali no centro da cidade. Você tem a Pedra do Sal, o bairro da Saúde, a Gamboa, né, Santo Cristo, ali, aquela área ali, me surpreendeu bastante, porque ali você tem o exemplo vivo do Cais do Valongo, que foi reaberto, né, nas obras do Porto Maravilha tal, e que foi o principal porto de entrada de africanos nas Américas, né? Entraram mais de 1 milhão de africanos ali para serem escravizados. E aí o que me surpreendeu mais ainda foi que naquela rua, na Rua Camerino, não sei se vocês conhecem o Pedro II, ali era um mercado de escravos, escravizados, né, do Rio de Janeiro. E as pessoas andam ali e não sabem da história. E tem pinturas de Debré onde fala da Rua do Valongo, que aquela área ali era chamada de Rua do Valongo até o porto, né, o Cais do Valongo. Então, assim, ali no centro do Rio é sangue, cara, é cemitério, sangue. A parte do Largo de Santa Rita, que fica ali próximo do meu trabalho também, entre a Rio Branco, né, a Floriano Peixoto, o Largo de Santa Rita, era um cemitério. Você sente uma energia todo diferente, mundo fala. assim? Assim, sente. E todo mundo, assim, quando eu posto vídeo sobre isso, de cemitérios... Cara, tem igreja, principalmente no período colonial, você tem uma igreja, você tem cemitério, né? Então, assim, por uma questão sanitária, foram proibidos. Mas tudo ali, na Alfândega tem igreja, tinha um cemitério. Ali, tudo tinha cemitério. Então, assim, só que o que pega mais é aquela parte ali do Largo de Santa Rita, porque quando foi proibido, né, o tráfico de pessoas escravizadas, e aí vinham, né, por baixo dos panos, as coisas ainda continuaram, e muitos que não resistiam à viagem, eles eram jogados ali em valas comuns, e principalmente no Largo de Santa Rita. E ali era, como o Largo da Prainha era muito próximo, não existia aquela parte do Museu da Manhã, né? Sim. O mar vinha muito próximo. Então, eles ancoravam ali, os que não sobreviviam eram jogados. E quando teve a desova, né? Era desova, entendeu? E assim, são coisas pesadas no centro da cidade. E você tem ali a obra do VLT, que teve para passar, né, nas Olimpíadas, e eles cavaram menos de 2 metros, acharam várias ossadas. Não sei se vocês conseguiram ver fotos. Não vi, mas eu fiquei sabendo. Muitos ossos. E assim, aí o IPHAN foi lá, tal, de lá do Largo de Santa Rita até o Pedro II. Caralho. Tudo cheio. Era um cemitério ali. Então, assim, é pesada aquela área ali do centro da cidade. E tem muita coisa ainda para ser descoberta. Tanto que a maior parte dos passeios, eles fogem do clichê de Zona Sul e focam muito no centro da cidade, na Praça 15, porque ali na Praça 15 começou o desembarque de pessoas escravizadas para irem para o interior, né, do Brasil, né? E aí para a região do Vale do Paraíba, para São Paulo. E aí eles mudaram o foco dali porque não estava bem apresentável, então vamos tirar o foco dali e vamos para o Cais do Valongo. Então aquela área ali quase ninguém sabe. Entendeu? Só se fizer passeio a pé, fora dessa parada, sabe? E como não está tendo, só tem esses passeios, turista mesmo, sabe? Gringo, não vai, não conhece. Então tem obra ali de revitalização, mas depois fica largada, entendeu? Aí depois movimento tal, né, ONG tal, tem que entrar em contato com a prefeitura, dá uma ajudinha ali, porque, né, para não apagar. E assim, tem também o Instituto dos Pretos Novos, que fica na Gamboa. Ele é bem famoso, esse instituto, que é um casarão que acharam também corpos de pessoas escravizadas ali, sabe? Tipo, então, assim, o centro do Rio de Janeiro é um cemitério, mas foi apagado, porque no final
do Império, né? 1888 a abolição, 89 a queda do Império, você tem a República. E a República ela queria apagar com todo o passado escravocrata que o Brasil teve. E aí você vai apagar também a figura do imperador, né? Do Império do Brasil. É uma nova era. Então, assim, você tem políticas de embranquecimento, né, da sociedade, você tem a eugenia, vamos embranquecer a nossa sociedade, que era uma sociedade escravocrata, preta, e aí você tem esse apagamento, né, na virada do século XIX para o XX, o Rio de Janeiro começa a ser aterrado. Vou fazer uma pergunta, porque tem 20 anos que eu não lembro disso, mas isso casa com alguma coisa com o período que o Rio de Janeiro foi capital do Brasil? Ou eu tô... Não, então, o Rio de Janeiro em si já era, né? Nessa época? Era já era capital, Tá. que foi, né? Até a transferência para Brasília. Mas, assim, aí você tem a República, 1889, tem a virada do século. Aí o centro da cidade, você tinha um centro da cidade com aspecto do período colonial, ruas estreitas, sujas, sem higiene. E você falou de saneamento básico, né? Sim. Era comum as pessoas jogarem... Eu acho que até hoje, né? Também você jogar um lixo, né, pela janela. Acho que essa cultura, né? Mas era muito comum também, porque você não tinha saneamento básico naquele período. E era uma cidade onde era conhecida como Porto da Morte, o Rio de Janeiro. Porque todos os estrangeiros que chegavam aqui no Rio, principalmente ali no centro, né? Eles sabiam que iam morrer, porque não tinha saneamento básico. Embora o Rio de Janeiro tenha sido a terceira capital no mundo a ter sistema de esgoto. Depois de Londres, Hamburgo, né, na Alemanha, e Rio de Janeiro. Entendeu? E aí você tem uma cidade com aspecto colonial, que tinha ruas estreitas, entendeu? E aí vem a República, queria apagar tudo isso. Vamos, né, colocar o Rio de Janeiro, a capital, no mapa, né, o Brasil no mapa. E aí eles começam a destruir tudo, a aterrar tudo aquilo lá. E o grande causador disso foi o Pereira Passos, né? Ele construiu a Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco, né? Ele desapropriou vários casarões, cortiços, que era muito comum, a cabeça de porco, né? Sim, que era famoso. falado. E aí mandou pobre ex-escravo para a favela. Aí você tem o surgimento, né, do começo das favelas, que tem a Providência ali no centro da cidade, que é considerada a primeira favela do Brasil. Sim. E aí ele queria apagar toda aquela coisa ali, né, aquele aspecto colonial, e transformar o Rio de Janeiro numa capital igual aos moldes de Paris, né? Tanto que você vê o Teatro Municipal, ele coincide com a Ópera de Paris, sabe? Aí você vê aqueles prédios. Então, ele queria transformar um grande boulevard, aquela Avenida Rio Branco. Tanto que até hoje tem alguns prédios antigos, né? Principalmente aquele quarteirão ali da Cinelândia e tal. E aí ele apagou. Tipo, o Cais do Valongo é um exemplo vivo de que, com os aterros, que na época, já no começo de Pereira Passos em diante, eles começaram a apagar tudo que era o passado negro do Brasil, entendeu? E aí vamos colocar um embranquecimento, vamos o que é uma coisa botar civilizatória, né? Tipo, tirar aquele aspecto do Brasil colônia e vamos se igualar a Paris. E aí você tem esse... Eu fico tentando imaginar, cara, que a gente acabou de passar por uma pandemia, né? Acabou não, né? Já tem uns 2 anos, 3 anos, mas assim, tenta imaginar um lugar conhecido como Porto da Morte, Sim. tendo que passar, né, foi gripe espanhola 17? Sim. Tendo Depois que da guerra... num lugar que não tinha saneamento básico, tendo que passar por uma gripe espanhola, as pessoas trancadas dentro de casa e todo mundo... que eu já ouvi isso, alguém falando isso, você pode me confirmar, que as pessoas não podiam sair de casa, então tinha que todo mundo jogar o excremento para fora, pela janela, e depois você não podia nem sair de casa. Então, as ruas eram tomadas inteiras de excremento, assim. Tipo, incrível, né? era praticamente a rua cheirava a morte. Mas, assim, a gente já está falando da gripe espanhola, que já é, né, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial e né, um pouquinho mais. Mas, assim, o Pereira Passos é de 1904, 5, 6, por aí. E, assim, antes disso,
tipo, era uma situação insalubre, né? O Rio de Janeiro. Era bem, bem sujo, muito mais sujo. E hoje é o que a gente estava falando. Para você entender o porquê a grande parte do carioca, vamos jogar um pacote de balinha pela janela, tipo, isso aí é cultural. Sim. É cultural, entendeu? Tipo, vem desde aquele período, entendeu? E aí você tem o Pereira Passos, que ele constrói a Avenida Central, que é a atual Avenida Rio Branco, coloca um monte de prédios ali, suntuosos, mas não para uma população pobre, né? Porque ainda continuava sendo uma população pobre. Então, tipo assim, ele só acabou com os cortiços. Ele meio que deu uma Maquiada, chacoalhada ali pra dar uma maquiada, jogou a Isso. sujeira pra debaixo do tapete, né? Porque no Brasil Colônia, o limite do Rio de Janeiro era ali na Uruguaiana. Uhum. O Rio de Janeiro Colônia se resumia naquele período ali, naquela parte ali, que é o Largo da Carioca, entendeu? A Uruguaiana, até lá embaixo, que é a Pedra do Sal, aquela parte ali. Depois era mato, era algo, tipo assim, longe, sabe? Era perigoso, ninguém ia para lá, entendeu? Aí a cidade foi crescendo desordenadamente, né? Tanto que você tem a vinda da família real para o Brasil em 1808, eles não faziam aquele trajeto que a gente conhece hoje para chegar na Quinta da Boa Vista ali pelo centro. Vai, pega a Presidente Vargas, né? Já entra. Não, eles pegavam na Praia de São Cristóvão um barco, contornavam a Baía de Guanabara para poder chegar no Paço Imperial, que é ali na Praça 15.